Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 10 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: ver-se-á, no dia do ajuste final de contas, que Deus esteve relacionado com cada pessoa individualmente. Há uma testemunha invisível de toda a ação praticada na vida. Eu sei as tuas obras, diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe-se que oportunidades foram negligenciadas. E quão infatigáveis têm sido os esforços do bom pastor em buscar os que estavam errantes por caminhos tortuosos e trazê-los de volta ao trilho da segurança e da paz. Repetidamente, tem Deus chamado os amantes de prazeres. Frequentemente tem feito irradiar a luz de sua palavra em seu caminho, a fim de verem o perigo em que se encontram e escaparem. Mas eles prosseguem mais e mais, brincando e zombando enquanto viajam pelo caminho largo, até que, afinal, termina seu tempo de graça. Os caminhos de Deus são justos e iguais. E quando for pronunciada a sentença contra os que são achados em falta, toda a boca se calará. A força potente que atua por meio de toda a natureza e sustenta todas as coisas não é, como alguns cientistas descrevem, simplesmente um princípio dominante, uma energia impulsionante. Deus é espírito, não obstante, é um ser pessoal, pois o homem foi criado à sua imagem. As obras divinas na natureza não são o próprio Deus na natureza. As coisas da natureza são uma expressão do caráter divino. Por meio delas, podemos compreender o amor, poder e glória, mas não devemos considerar a natureza como sendo Deus. O talento artístico dos seres humanos produz obras muito belas, coisas que deleitam os olhos, e essas coisas nos dão, em parte, um vislumbre de quem as ideou. Mas a obra feita não é o homem. Não é a obra, mas o obreiro que é considerado merecedor de honra. Assim, conquanto a natureza seja uma expressão do pensamento de Deus, não a natureza, mas o Deus da natureza é que deve ser exaltado. Na criação do homem, foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal, que tem vida em si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar e todos ficaram sujeitos a uma lei. O homem tornou-se ser vivente. Por meio de Jesus Cristo, um Deus pessoal, criou o homem e dotou-o de inteligência e de vigor. Nossa matéria não estava escondida dele quando fomos feitos misteriosamente. Seus olhos viram a nossa matéria, se bem que imperfeita. E no seu livro, todos os nossos membros estavam escritos, quando ainda nenhum deles havia. Acima de todas as ordens de seres inferiores, Deus pretendia que o homem, a obra-prima de sua criação, expressasse o seu pensamento e lhe revelasse a glória. Porém,
Não deve um homem exaltar-se como se fora Deus. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. Jesus, o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem de sua pessoa, veio à Terra sob a forma de homem. Como Salvador pessoal, veio ele ao mundo. Subiu ao céu. Como Salvador pessoal, intercede nas cortes celestiais. Perante o trono de Deus, ministra em nosso favor semelhante ao Filho do Homem. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre homens, para que, sem serem destruídos, pudesse relacionar-se com o seu Criador. Homem algum viu a Deus, jamais, exceto na sua revelação através de Cristo. Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que saibam. Nos altos céus, na terra, na imensidão das águas do oceano, vemos as obras da mão de Deus. Todas as coisas criadas testificam do seu poder, sua sabedoria, seu amor. Mas não é das estrelas, nem do oceano, nem da catarata que podemos aprender acerca da personalidade de Deus, segundo é revelado em Cristo. Viu Deus que uma revelação mais clara do que a natureza era necessária para retratar-lhe a personalidade e o caráter. Enviou ele o seu Filho ao mundo para revelar tanto quanto podia a vista humana suportar a natureza e os atributos do Deus invisível. Se Deus desejasse ser representado como personalidade ligada às coisas da natureza, flor, árvore, hastes de relva, não teria Cristo falado disso aos seus discípulos quando esteve na terra? Mas, em parte alguma, nos ensinos de Cristo, é Deus representado dessa forma. Cristo e os apóstolos ensinaram claramente a verdade da existência de um Deus pessoal. Cristo revelou acerca de Deus tudo quanto os seres humanos pecadores poderiam suportar sem ser destruídos. Ele é um mestre divino. Ele é o iluminador. Se Deus houvesse pensado que necessitávamos de revelações outras, que não as feitas através de Cristo, e em sua palavra escrita, ele as teria dado. Estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo, na noite anterior à sua crucifixão. Aproximava-se ele da sua hora de prova e tratou de confortar os seus discípulos, que iriam severamente ser tentados e provados. Não haviam ainda os discípulos compreendido as palavras de Cristo acerca de sua relação com Deus. Muito do seu ensino lhes ainda era obscuro. Haviam feito muitas perguntas que revelaram sua ignorância acerca da relação de Deus com eles e quanto aos interesses futuros. Cristo queria que eles tivessem o mais claro e preciso conhecimento de Deus. Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, compreenderam eles as verdades proclamadas por Cristo em parábolas. Os ensinos que lhes haviam sido mistérios foram esclarecidos. A compreensão que lhes adveio com o derramamento do Espírito fê-los envergonharem-se de suas teorias fantasiosas. Suas suposições e interpretações eram loucura quando comparadas com o conhecimento das coisas celestiais que então receberam. Foram guiados pelo Espírito e raiou luz no seu entendimento anteriormente obscurecido. Os discípulos não haviam, porém, recebido o cumprimento total da promessa de Cristo. Receberam todo o conhecimento de Deus que poderiam suportar, mas o cumprimento integral da promessa de que Cristo lhes mostraria claramente o Pai ainda estava por vir. Assim acontece hoje. Nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito.
Quando o conflito houver terminado e Jesus Cristo, homem, confessar perante o Pai seus leais obreiros, que no mundo de pecado lhe serviram de testemunhas fiéis, compreenderão eles o que agora lhes são mistérios. Cristo levou consigo para as cortes celestiais a sua humanidade glorificada. A quantos o recebem, concede ele a faculdade de tornarem-se filhos de Deus, para que no final Deus os receba como seus, para com ele viverem através de toda a eternidade. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final virão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. E qual é a felicidade do céu, senão a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? É obra de Satanás desviar a atenção das pessoas e impedi-las de enxergar e compreender Deus. Um dia, junto ao trono, Lúcifer colocou-se contra Deus, fazendo acusações contra o seu caráter. E o objetivo dele, através de todos os tempos desde então, levar as pessoas a olharem de maneira distorcida por Deus Criador. O pecado nos separou como criaturas humanas da presença de Deus. Antes do pecado, todos os dias pela viração do dia, o Senhor vinha visitar o santo par no jardim, e eles podiam ouvir-lhe a voz, contemplar sua face e conviver pacificamente e de maneira feliz com ele. Mas o pecado interrompeu essa comunhão. Criou um abismo que nos impede de vermos a Deus, de experimentarmos a comunhão imediata com ele. Mas Deus não se esqueceu de nós. Deus ainda continua nos amando e nos envolvendo com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua revelação. Hoje, nesse mundo de pecado, nós temos uma visão do Pai limitada. Nós não podemos compreender plenamente quem é Deus, não podemos vê-lo totalmente. Deus tem se revelado a nós, e ele tem feito isso através de anjos, através da sua palavra, ele tem feito isso através da natureza, e especialmente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao encarnar-se, veio revelar a Deus da maneira mais plena que os seres humanos poderiam compreender na sua condição. Disse Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Mas mesmo vendo a pessoa de Jesus face a face, enquanto encarnado aqui, ainda assim era impossível para os seres humanos entenderem plenamente quem é Deus. Jesus tentou de diversas maneiras fazer os discípulos entenderem a pessoa do Pai, mas o seu coração estava obscurecido e endurecido. Os seus olhos não conseguiram, no momento, vislumbrar tudo aquilo que Deus queria revelar-lhes. No entanto, com o desdobrar dos acontecimentos, com a morte, ressurreição de Jesus e ascensão, com o derramamento do Espírito Santo, as profecias e as revelações de Deus foram se tornando mais reais e mais compreensíveis para os discípulos, e eles passaram a entender aquilo que a princípio nem sequer imaginavam. Hoje, nós entendemos a Deus de maneira muito imperfeita e parcial. Compreendemos a Deus pela fé, mas em breve, quando Jesus se revelar, nós iremos vê-lo face a face e iremos compreender Deus verdadeiramente. Mas hoje, mesmo enquanto não podemos ver a face de Deus de maneira direta, nós podemos ter algumas certezas absolutas, baseadas na revelação da sua palavra. A primeira dessas certezas é de que Deus é real. Deus não é uma teoria, Deus não é uma energia,
Deus não é uma força cósmica que permeia todas as coisas, todas as formas, todos os ambientes, todas as criaturas. Deus não é a energia que move o universo, como alguns tentam dizer. Não, Deus é uma pessoa. Deus é um indivíduo. Tanto é que nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus se relaciona conosco de maneira pessoal e particular. Então, não olhe para as flores, para o sol, para a natureza, para as coisas belas que existem e diga, isso é Deus. Não, essas coisas não são Deus. Essas coisas são revelação do poder de Deus, do amor de Deus, da perfeição de Deus, mas não são Deus. Deus é muito mais do que sua obra. Deus é muito mais do que a natureza. Deus é muito mais do que a energia que move tudo. Deus é uma pessoa. E como pessoa, Deus se relaciona conosco. Eu não vejo Deus. Há momentos em que eu me sinto sozinho, com o coração dolorido, saudoso. Há momentos em que eu me sinto cansado, em que eu gostaria tanto de poder enxergar a face de Deus, de sentir seu abraço, de ouvir a sua voz, mas o pecado me impede disso. Eu não consigo ver a face de Deus, mas eu posso pela fé crer que Ele é real, que Ele está do meu lado, que Ele cuida de mim, que Ele sabe as minhas lágrimas, que Ele entende os meus sofrimentos, as minhas dores, que Ele sabe exatamente agora porque as lágrimas estão escorrendo da minha face e que sentimentos há no meu coração. Deus é pessoal. Deus não trata os seres humanos por procuração e nem no atacado. Para Deus nós não somos um conjunto de pessoas. Para Deus nós somos indivíduos. Deus nos ama como pessoas. E Ele cuida de nós como se no universo não houvesse ninguém além de nós mesmos. Viver relacionado com esse Deus é a essência do cristianismo. Religião não é ir na igreja e relacionar-se com credos e doutrinas e sistemas e coisas e pessoas. Religião é relacionar-se com esse Deus pessoal. E salvação não é simplesmente ser levado para um lugar onde as ruas são de ouro e as coisas são maravilhosas, mas é estar num lugar onde estaremos pessoalmente, face a face, contemplando a glória e a presença desse Deus pessoal e cheio de graça e de amor. Hoje eu desejo que Deus renove a sua graça sobre a minha vida e me ajude a entendê-lo de maneira ainda mais profunda, a buscá-lo de maneira mais plena, a enxergá-lo como uma pessoa que me ama e que busca todo instante o meu bem. Que essa seja a experiência que você viva no dia de hoje e em cada momento da sua existência. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.